E a NFL continua na Itatiaia. Um abraço para você que está acompanhando as mídias sociais da maior do Brasil. Eu sou o Lucas Sanches, ao meu lado mais uma vez Felipe Drummond. Vamos falar da bola oval, tudo bem, Druma? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos falar de futebol americano, né? Coisa boa, né? Tá chegando a reta final, como a gente vem acompanhando. Agora tá na hora das finais de conferência. Nesse fim de semana a gente vai conhecer o campeão da Conferência Americana, a AFC, e o campeão da Conferência Nacional, a NFC. Temos 4 times restantes na briga pelo troféu do Super Bowl, confrontos que prometem muito, porque a gente tem histórias, além de talentos, nessas duas partidas, né, Drum? A gente começa pela ordem cronológica das coisas, porque as duas partidas acontecem no domingo, uma de tarde e a outra de noite. Domingo, 5 da tarde, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs decidem a AFC. Druma, na minha humildíssima opinião, nós temos aqui os 2 melhores times dessa conferência. Acho que isso é pouco discutível, mas a gente também tem que trazer um contraste interessante, porque muita gente acredita muito na dupla Mahomes e Kelce pelo lado de Kansas City. Exatamente. Mas hoje em dia a coisa não funciona mais assim, porque Baltimore é um time mais completo, a gente pode falar dessa forma, e vai ter o mando de campo, então surge como favorito, né? Sim, o Baltimore não à toa fez a melhor temporada regular da NFL, né? Entre os 32 times, ninguém foi melhor do que o Baltimore Ravens. Porém, aquela coisa, né? Deixaram o Mahomes chegar. E aí, quando o Patrick Mahomes quer jogar, a gente falou isso na semana passada, e estamos falando isso novamente. É um jogador daqueles que, se ele fizer um jogo mediano, ele exige que o adversário faça o melhor jogo da vida para poder ganhar. A gente viu o Josh Allen sofrer na mão dele exatamente por conta disso, né? O Kelce vinha numa sequência de baixa e aí num jogo consegue 2 touchdowns. Então é aquela coisa, o time do Kansas City Chiefs, ele pode até não ser o melhor, mas ele tem o melhor jogador que já indiscutivelmente é um top 5 da história da liga. E aí esse cara tem 6 anos, 6 finais de conferência como titular. Então como é que você faz para ganhar do Mahomes nos playoffs? É uma coisa que até hoje a gente só viu o Tom Brady fazendo, né? Fez isso 3 vezes. As outras 3 ele foi pro Super Bowl. Basicamente você precisa de um time completo e muito redondinho para poder ganhar de um jogador. Esse pode ser o caso. Exatamente. E aí, falando um pouco desse Baltimore Ravens, é um time que tem o que pra mim foi o MVP da temporada, que é o Lamar Jackson, o quarterback deles. É um time que tem uma defesa que é a melhor da liga, né? Uma defesa que conta com Roquan Smith, que tem uma secundária maravilhosa liderada pelo Hamilton. Então, assim, não tenha dúvida que time por time, o time do Baltimore Ravens é um time melhor. Porém, o fator Mahomes, ele tem que estar presente sempre que a gente vai falar do Kansas City Chiefs. E aí aquela coisa, se ele tiver uma pequena ajuda ali do Isaiah Pacheco, se ele tiver uma grande ajuda do Travis Kelce, porque querendo ou não, esse ano a gente tá vendo o Patrick Mahomes jogando sem recebedores, porque se juntar todos não dá um bom wide receiver, então ele precisa desses 2 apoios. Com esses 2 apoios, ele é aquela andorinha que faz verão. São os 2 queridinhos de Andy Reid e as apostas do Kansas City para poder voltar a vencer o Super Bowl, né? Isso. E aí do lado oposto, né, do lado defensivo do jogo, que também é muito importante a gente falar, como falei do Ravens com o Roquan Smith e o Kyle Hamilton, do lado do Kansas City Chiefs, esse é um Kansas City Chiefs diferente do que a gente via nos últimos anos. Porque é um time que tem a segunda melhor defesa da liga, liderada pelo Chris Jones, que é um absurdo de jogador. Então, assim, se o Kansas City Chiefs conseguir jogar no ataque, possivelmente o Baltimore Ravens vai ter dificuldade de jogar com ataque. Quanto mais tempo a gente tiver o Mahomes em campo, pior é para Baltimore. Exatamente. E assim, é um jogo que a minha expectativa não é para muitos pontos, é coisa assim de menos de 50 pontos, quase que com certeza, exatamente porque nós estamos falando de 2 das melhores defesas, porém aquela coisa, são 2 grandes times que podem... Peraí, agora ferrou, foi tudo. Vamos precisar de Volta no são 2 grandes times. São 2 grandes times que vão se enfrentar no melhor momento de cada um deles, né? O Kansas City Chiefs vinha tendo dificuldades, mas se encontrou nos playoffs. Enquanto o Baltimore Ravens é um time que até agora não mostrou fragilidade na temporada, mas será posto à prova nessa partida. E a partida mais importante, afinal de contas, já vale um título. Afinal, quem não sabe, o Super Bowl ele é definido com o campeão de uma conferência contra o campeão da outra conferência. E esse jogo vale o título da American Football Conference. E pra gente fechar esse confronto, minha aposta, vitória de Baltimore por menos de uma posse. Menos de 7 pontos, vamos falar assim. Sim, eu gosto da sua aposta, mas eu aprendi uma coisa que eu não posso fazer, que é apostar contra o Patrick Mahomes. Então eu fico com o Kansas City Chiefs. Muito difícil. Vamos passar pro jogo
seguinte, 8h30 da noite, também de domingo, a gente tem a decisão da NFC. São Francisco 49ers jogando em casa contra Detroit Lions. São Francisco também terminou em primeiro, só que na Conferência Nacional, contra o Detroit Lions, que está construindo uma história maravilhosa nessa temporada, voltando à pós-temporada depois de muito tempo, vencendo um jogo de playoff depois de 30 anos. Toda a cidade de Detroit, incluindo o Eminem, estão muito confiantes e muito apoiadores desse time de Detroit, mas eu acho que não vai dar, viu, Druma? Então, esse jogo, ele na verdade vai ser um daqueles game decision, porque existe um jogador que é o Deebo Samuel, que ele ainda não está confirmado, ele se lesionou na última partida e ainda não se sabe se ele vai ter condições de jogo. E aí eu falo que esse jogo pode ser definido por isso, pelo seguinte, com ele o ataque é um dos melhores da liga, sem ele vira um ataque normal. Porque ele tem o impacto de crescer o campo, ele consegue dar profundidade para o Brock Purdy lançar suas bombas, e aí com isso facilita o trabalho de todo mundo, do Christian McCaffrey, do George Kittle. Então assim, se ele jogar, a minha aposta também é o 49ers. Caso ele não jogue, aí eu olho para Detroit com cuidado, porque é um time que tem Jahmyr Gibbs, é um time que o Goff já mostrou que ele sabe liderar um time nos playoffs. O Amon-Ra St. Brown é um baita de um wide receiver, e do lado defensivo é um time que conta com o Aiden Hutchinson, aquela fome daquele menino monstruoso de acertar o quarterback adversário. Então assim, é um jogo equilibrado por si só, afinal de contas nós estamos falando de uma final de conferência, mas que para mim ele vai ser decidido com a presença ou não do Deebo Samuel. Sim. Ele jogando, acho que o 49ers ganha, não com tranquilidade, mas aí também eu não acredito que vai ser tão sofrido. E se não jogar, eu acho que o 49ers vai ter que arrumar uma forma de superar essa ausência para ter chance de ganhar do Detroit Lions. E aí, como a gente falou na semana passada do Houston, nesse jogo Detroit pode entrar em campo com aquela leveza de o meu trabalho já foi cumprido. Enquanto o time de São Francisco meio que entra em campo com aquela obrigação de novamente ter que vencer. Porque é um dos grandes times da liga, é um time que investiu, tem um dos melhores head coaches, que é o Kyle Shanahan, uma das maiores mentes ofensivas. E essa quantidade de jogador que a gente falou. A gente fala de Christian McCaffrey, a gente fala de George Kittle, a gente tem que lembrar que tem o Brandon Ayuk no ainda ataque e na nessa defesa. brincadeira. Exatamente, a defesa também é recheada com o Nick Bosa liderando também, Randy Gregory, entre outros jogadores. Tem muito talento essa equipe em todos os setores do campo. E aí é aquela coisa, né? É um azarão que sabe que é azarão contra um time que sabe que tem que ganhar. Esses desfechos, eles nunca são fáceis de prever. E aí, quando a gente bota nessa conta essa questão de um jogador dar esse peso do time ter um dos melhores ataques ou ter um ataque mediano, isso faz toda a diferença. Sim. Eu acredito que são dois jogos com coletivos sendo colocados à prova, que é um pouco diferente do outro jogo que a gente vai ter no fim de semana. E um destaque legal também, né, que o Brock Purdy é o mais novo de todos os quarterbacks envolvidos nessas decisões, só que mesmo assim ele está envolvido por jogadores fantásticos, como o McCaffrey, que você falou, como o Bolsa na defesa. Vai sobrar emoção, viu, Drummond? Mas eu continuo com aquela aposta do começo de uma vitória até um pouco mais tranquila do São Francisco, a partir do momento que esse coletivo funcione. Sim. E assim, uma história legal, né, pra quem tá aqui nos acompanhando, assistindo nossos vídeos, é que o Brock Purdy, ele foi a última escolha há 2 anos. Né? Na NFL tem a cultura de fazer o draft, e aí o último jogador, ele recebe o apelido de Mr. Irrelevant. E aí nós estamos falando de um cara que tá no seu segundo ano de NFL e na sua segunda final de conferência pode chegar ao seu primeiro Super Bowl. É muita coisa. Essa história, assim, quem acompanha o futebol americano há mais tempo conhece a história do Brady, porque foi a escolha 199. Nós estamos falando de um cara que foi escolhido ainda atrás depois disso. Né? 256, se não me engano, ou 259. Então, assim, é pra ficar de olho e aproveitem, porque faltam apenas 3 jogos pra acabar a temporada. Sua aposta também vai de São Francisco? São Francisco. Vamos ver se a gente se confirma. Depois você pode cobrar a gente, tá? Estamos cravando aqui que vamos ganhar. Pelo menos eu cravando Baltimore e São Francisco. Isso. Você cravando Kansas City e São Francisco. A reedição de um Super Bowl. Seria interessantíssimo, né? O Super Bowl 58, domingo de carnaval, 11 de fevereiro, em Las Vegas. Que lugar bom pra ter um Super Bowl, né? Com direito a show do Usher no intervalo, cantor pop. Acontece em Vegas. Fica em Vegas, né? Menos o Super Bowl, que esse aí vai ficar pra história. Pra você que acompanha os vídeos da NFL aqui na Itatiaia, muito obrigado. Continue com a gente. Toda a cobertura tá lá no itatiaesporte.com.br e, claro, nas mídias sociais do Itatiaia Esporte. Até a próxima e um abraço.